Eu vou devagar, confia em mim, disse o milionário para a jovem pura. E o que parecia ser apenas mais um encontro se tornou a descoberta do amor verdadeiro. Mas será que um homem com tanto poder e dinheiro realmente pode se entregar de coração? De onde você está assistindo? Conta pra gente nos comentários. Se inscreve no canal e deixa aquele like para não perder nenhuma história emocionante como essa. Às vezes, a liberdade começa com um vestido rasgado e um coração que bate tão forte que ameaça romper as costelas que o aprisionam. O vestido branco rasgou quando ela tentou fugir pela janela do banheiro, e naquele momento, com as mãos tremendo e o coração disparado, Júlia soube que sua vida nunca mais seria a mesma. O salão de festas da pousada mais luxuosa de São Paulo continuava repleto de convidados que brindavam sua união com um homem que ela mal conhecia, enquanto ela se escondia, sufocada por um futuro que não escolhera. Os dedos de Júlia se agarraram ao parapeito da janela, enquanto o ar fresco da noite paulistana acariciava seu rosto suado. Por um instante, contemplou a possibilidade de voltar, de aceitar seu destino como quem aceita uma sentença inevitável. As vozes da festa chegavam abafadas, misturando-se com a música da orquestra que tocava um clássico da MPB. Podia imaginar Marcos procurando-a com aquele olhar frio e controlador, o mesmo que havia aprendido a temer durante os 3 meses de seu breve noivado. Mais um minuto, disse a si mesma, e voltarei a ser a filha obediente que sacrifica sua felicidade pela família. Mas algo dentro dela, talvez aquela centelha nordestina que sua avó sempre dizia que havia herdado, se rebelou contra essa ideia. As imagens de seu futuro com Marcos desfilaram diante de seus olhos. Dias de silêncio, noites de solidão, uma vida inteira de pequenas humilhações disfarçadas de conselhos. O som de passos se aproximando da porta do banheiro foi o que finalmente a impulsionou a decidir. Com um movimento rápido, Júlia passou seu corpo pela janela, sentindo como o tecido delicado de seu vestido se prendia e rasgava contra o batente. Não se importou. O preço daquele vestido era insignificante comparado ao preço de sua liberdade. A queda foi mais curta do que esperava, aterrissando em um jardim lateral onde as primaveras exalavam seu perfume doce na noite quente paulistana. Descalça, com o vestido rasgado e o coração martelando no peito, Júlia correu como nunca antes havia corrido. As luzes da Avenida Paulista resplandeciam, como um rio de estrelas derramadas sobre o asfalto. Júlia corria sem rumo, ignorando os olhares curiosos dos transeuntes, que se afastavam ao ver uma noiva despenteada e com o vestido em trapos. Seus pés descalços doíam, mas a dor física era insignificante comparada ao turbilhão emocional que sentia. 22 anos de vida em uma pequena cidade do interior da Bahia não a haviam preparado para isso. Júlia Santos, a filha da lavadeira, a menina que cresceu entre canaviais e plantações de cacau, agora fugia como uma fugitiva pelas ruas da maior metrópole do país. Enquanto corria, sua mente viajou para os rostos de seus pais. José, seu pai, prostrado na cama, consumido por uma doença que havia transformado um homem forte em alguém dependente de medicamentos caros. Aparecida sua mãe, com as mãos avermelhadas de tanto lavar roupa dos outros, envelhecida prematuramente pelo trabalho e pelas preocupações. Como poderiam perdoá-la pelo que estava fazendo? O que seria deles quando a família de Marcos retirasse sua ajuda financeira? A culpa a atingiu com tanta força que teve que parar, apoiando-se contra a parede de um edifício para recuperar o fôlego. Foi então que o ouviu, o ronco suave de um motor se aproximando lentamente. Um automóvel preto parou ao seu lado, tão elegante e lustroso que parecia fora de lugar naquele canto de São Paulo. A janela desceu com um zumbido quase imperceptível, revelando um homem que a observava com uma mistura de curiosidade e preocupação genuína. Teria uns 40 anos, com cabelos grisalhos nas têmporas que contrastavam com seus olhos escuros e vivos. Vestia um terno que, mesmo para alguém como Júlia, inexperiente em modas, evidenciava um gosto refinado e caro. "Você está bem?" perguntou o desconhecido, com uma voz grave e melodiosa que transportou Júlia para as plantações de cana-de-açúcar que circundavam sua cidade. Deveria ter continuado correndo.
Tudo o que sabia sobre a vida na cidade grande lhe advertia que não confiasse em estranhos, especialmente em homens ricos que paravam junto a mulheres vulneráveis no meio da noite. Mas havia algo naqueles olhos, uma honestidade, um calor que ultrapassava barreiras, que a fez parar. Não, respondeu com voz embargada, surpreendendo-se com sua sinceridade. Não estou bem. O estranho assentiu, como se compreendesse perfeitamente a magnitude daquelas 3 simples palavras. Sem fazer mais perguntas, abriu a porta do carro. Entre, disse suavemente. Não vou lhe fazer mal, prometo. Em qualquer outro momento, em qualquer outra circunstância, Júlia teria recusado a oferta. Mas naquele instante, encurralada entre um passado insuportável e um futuro incerto, decidiu arriscar. Entrou no automóvel, deixando que o luxo do couro e o sutil aroma de sândalo a envolvessem. Me chamo Rafael, apresentou-se o homem, enquanto ligava o carro e se incorporava ao tráfego noturno. Rafael Mendes. Júlia, respondeu ela, sem energias para inventar um nome falso. Júlia Santos. O silêncio que se seguiu não foi incômodo, mas respeitoso. Rafael dirigiu pelas ruas de São Paulo, permitindo a Júlia recuperar o fôlego e organizar seus pensamentos. Finalmente, parou em frente a um hotel discreto, mas elegante, no bairro de Pinheiros. Você precisa de um lugar seguro esta noite, explicou, enquanto tirava sua carteira. Vou reservar um quarto e deixar dinheiro suficiente para que possa ficar alguns dias. O resto depende de você. Júlia o olhou com desconfiança. Por que você está fazendo isso? Não me conhece. Rafael sorriu, mas havia um traço de melancolia em sua expressão. Digamos que reconheço o rosto de alguém que foge de algo que não escolheu. Estendeu-lhe um pedaço de papel. Meu número de telefone. Sem condições, sem expectativas. Se precisar de ajuda, me ligue. Naquela noite, enquanto estava deitada em uma cama mais confortável do que jamais havia experimentado, Júlia chorou até adormecer, atormentada pela culpa e pelo medo, mas também, embora mal se atrevesse a admitir, por uma estranha sensação de esperança. O quarto do hotel tornou-se o refúgio de Júlia por 3 dias e 3 noites. 3 dias em que alternou entre crises de choro e momentos de clareza nos quais tentava planejar seu futuro. 3 noites em que mal dormiu, atormentada por pesadelos onde Marcos a perseguia ou onde via seus pais sofrendo as consequências de sua fuga. No 4º dia, quando o dinheiro que Rafael lhe havia deixado começava a acabar e a culpa ameaçava sufocá-la, Júlia finalmente se atreveu a usar o telefone do quarto. Seus dedos tremiam enquanto discava o número de sua casa. Alô? A voz de sua mãe soava mais fina do que lembrava, carregada de uma angústia que Júlia reconheceu imediatamente. Mãe, sou eu. O silêncio do outro lado da linha foi tão profundo que Júlia temeu que a conexão tivesse sido cortada. Depois, ouviu um soluço abafado. Júlia. Meu Deus, Júlia. Onde você está? O que aconteceu? Estamos tão preocupados. Seu pai mal dorme e a família de Marcos. Estão furiosos, filha. Dizem coisas terríveis, ameaçam denunciá-la, cortar o dinheiro do tratamento. Cada palavra era como uma adaga no coração de Júlia. Fechou os olhos, tentando conter as lágrimas. Sinto muito, mãe, não podia me casar com ele. Não assim, você não sabe como ele é realmente. Onde você está? Insistiu Aparecida. Volte, por favor. Podemos resolver isso, conversar com Marcos, explicar. Não. A firmeza em sua própria voz surpreendeu Júlia. Não voltarei para ele, mas vou encontrar uma maneira de ajudar vocês, prometo. A conversa terminou com mais lágrimas que respostas, deixando Júlia emocionalmente exausta. Enquanto contemplava o telefone, seus olhos pousaram no pedaço de papel que havia guardado cuidadosamente no bolso da única muda de roupa que tinha. Um simples vestido que havia comprado em uma loja próxima ao hotel. Com uma resolução nascida do desespero, discou o número de Rafael. Ele atendeu no 2º toque, como se estivesse esperando sua ligação. E talvez estivesse. Encontraram-se em uma pequena cafeteria no bairro de Vila Madalena, um lugar aconchegante, com mesas de madeira gasta e o aroma do café recém-feito impregnando o ar. Júlia chegou primeiro, nervosa, arrumando constantemente o cabelo
e ajustando seu simples vestido. Quando Rafael entrou vários minutos depois, todos os presentes se viraram para olhá-lo. Não era simplesmente sua elegância, pensou Júlia, mas uma espécie de magnetismo natural, uma presença que preenchia o ambiente. Obrigado por vir, disse ele, sentando-se à sua frente. Seus olhos a estudaram com a mesma mistura de curiosidade e empatia que havia mostrado na noite do seu encontro. Obrigada por me ajudar, respondeu Júlia, sentindo-se repentinamente tímida. Precisava agradecer pessoalmente. Rafael assentiu, enquanto pedia 2 cafés com leite à garçonete que se aproximou solícita. Posso perguntar o que aconteceu? Na noite em que a encontrei, Júlia hesitou. Falar sobre isso com um estranho parecia inadequado, quase vergonhoso. Mas, por outro lado, talvez um desconhecido fosse exatamente o que precisava. Alguém sem julgamentos prévios, sem expectativas. Contou-lhe tudo. Sua infância na pequena cidade baiana, o trabalho de sua mãe na lavanderia familiar, a doença de seu pai e as dívidas que ameaçavam afundar a família. Falou-lhe de Marcos, do casamento arranjado que deveria salvar economicamente seus pais, e de como havia descoberto, tarde demais, o verdadeiro caráter do homem com quem ia se casar. Rafael ouviu em silêncio, seus olhos nunca abandonando o rosto de Júlia, assentindo ocasionalmente, mas sem interromper. Quando ela terminou, um silêncio confortável se instalou entre ambos. Tenho uma proposta para você, disse finalmente Rafael, mexendo distraidamente em seu café. Trabalho no setor de tecnologia. Minha empresa está crescendo e preciso de assistentes, pessoas de confiança. Não é preciso experiência prévia, apenas vontade de aprender. O salário seria suficiente para que você possa se manter e ajudar sua família. Júlia o olhou com desconfiança. A experiência lhe havia ensinado que presentes raramente vinham sem condições. Por que faria isso por mim? Mal me conhece. Rafael sorriu, mas havia tristeza em seus olhos. Porque alguém fez isso por mim quando eu precisava. E porque todos merecemos uma segunda chance. Não havia falsidade em sua voz, nenhuma intenção oculta que Júlia pudesse detectar. Mesmo assim, a desconfiança persistia. Não sei nada de tecnologia. Nem sequer terminei o ensino médio. Isso não importa, você pode aprender. A questão é, quer fazer isso? Júlia olhou pela janela da cafeteria. Na calçada em frente, uma jovem mãe segurava a mão de uma menina pequena que saltava alegremente. Liberdade e responsabilidade, 2 faces da mesma moeda. Tinha fugido buscando a primeira, mas não podia escapar da segunda. Sim, respondeu finalmente. Quero tentar. O apartamento que Rafael ajudou Júlia a encontrar ficava no movimentado bairro da Liberdade, um lugar onde as culturas se misturavam como cores em uma paleta. Japoneses, coreanos, chineses e brasileiros compartilhavam ruas estreitas perfumadas com especiarias exóticas. Era pequeno, mas iluminado, com grandes janelas que davam para uma praça onde idosos jogavam damas sob a sombra das árvores. É modesto, comentou Rafael quando lhe mostrou o lugar. Mas seguro e bem localizado. O aluguel está pago por 3 meses. Depois dependerá de você. Júlia percorreu o espaço com incredulidade. Comparado com a casa de seus pais, aquele apartamento era um palácio. Tinha uma cozinha pequena, mas funcional, um quarto com uma cama confortável e um banheiro com água quente que funcionava o dia todo, não apenas durante algumas horas como em sua cidade. É perfeito, sussurrou tentando conter as lágrimas. Obrigada. A primeira semana na empresa de Rafael foi um turbilhão de sensações esmagadoras. Os escritórios estavam localizados em uma das torres do centro empresarial, um edifício de vidro e aço que se elevava para o céu como um desafio à gravidade. Júlia, vestida com a roupa mais formal que pôde comprar, sentia-se deslocada entre executivos que falavam vários idiomas e utilizavam termos tecnológicos que soavam como um idioma alienígena. Seu cargo, como Rafael havia prometido, era básico: organização de documentos, atendimento telefônico, preparação de salas para reuniões. Mas mesmo estas tarefas aparentemente simples resultavam complicadas para alguém cuja experiência de trabalho se limitava a ajudar em uma lavanderia familiar. Os erros começaram quase imediatamente. Perdeu documentos importantes, apagou arquivos do sistema,
Confundiu compromissos e horários. Cada equívoco a afundava mais em uma espiral de insegurança e vergonha. Não sirvo para isso, confessou a Rafael ao final de sua primeira semana, quando ele a encontrou chorando no arquivo, depois que um diretor a repreendeu duramente por um erro na agenda. Talvez eu deva voltar para minha cidade e enfrentar as consequências. Rafael sentou-se ao seu lado no chão, sem se importar que seu terno impecável se amassasse. Todos cometemos erros no começo. A diferença está em como reagimos a eles. Tirou um lenço de seda do bolso e ofereceu a ela. Júlia o pegou surpresa com a suavidade do tecido. Sabia que perdi toda a minha fortuna quando tinha 30 anos? Continuou Rafael, sua voz tranquila, quase reflexiva. Investi mal durante a crise econômica. Perdi tudo. Minha casa, meu carro, minhas economias. Tive que começar do zero. Júlia o olhou com surpresa. Era difícil imaginar este homem elegante e seguro passando por dificuldades econômicas. Como superou isso? Dia após dia, hora após hora, às vezes. Rafael sorriu levemente. Encontrei pessoas que acreditaram em mim quando eu mesmo havia deixado de acreditar. Aprendi que cair não é o importante. O que conta é levantar-se depois. Houve algo na forma como pronunciou estas palavras, uma mistura de vulnerabilidade e força, que tocou algo profundo em Júlia. Pela primeira vez desde que chegou a São Paulo, sentiu que talvez, só talvez, tivesse tomado a decisão correta. Vou tentar, prometeu enxugando as lágrimas. De verdade, vou tentar. Rafael assentiu satisfeito. Começaremos com aulas básicas de informática depois do trabalho. 1 hora por dia. Sou um bom professor, garanto. E assim começou uma rotina que logo se tornou a parte favorita do dia para Júlia. Depois que os demais funcionários iam embora, Rafael e ela ficavam em uma pequena sala de reuniões com vista para o horizonte de São Paulo. Ele lhe ensinava pacientemente a usar programas de escritório, a entender o sistema de arquivos da empresa, a lidar com e-mails profissionais. O mais surpreendente para Júlia foi descobrir que tinha talento natural para a tecnologia. Suas mãos, acostumadas ao trabalho duro da lavanderia, revelaram-se ágeis e precisas no teclado. Sua mente, curiosa e rápida, absorvia conhecimentos a uma velocidade que surpreendia seu mentor. Você tem potencial, disse-lhe Rafael uma noite, depois que Júlia completou com sucesso uma tarefa particularmente complexa. Muito mais do que imagina. Havia admiração genuína em sua voz, e Júlia sentiu um rubor subindo por suas bochechas. Ninguém, nunca, a havia olhado assim, como a uma pessoa capaz, valiosa, com futuro. Enquanto isso, sua situação familiar continuava sendo um peso sobre seus ombros. Cada semana, enviava parte de seu salário para seus pais, acompanhando o dinheiro com cartas onde explicava que havia encontrado trabalho em São Paulo, omitindo detalhes que pudessem preocupá-los. As respostas de sua mãe eram breves, carregadas de uma preocupação mal disfarçada. A situação com a família de Marcos seguia tensa, mas o dinheiro que Júlia enviava ajudava a manter os tratamentos de seu pai. À medida que passavam os dias, Júlia começou a construir uma nova vida. Fez amigas no bairro, Roberta, uma cabeleireira com um riso contagioso, Fátima, uma estudante que lhe ensinava palavras em japonês enquanto compartilhavam chá na varanda. Descobriu os cantos secretos de São Paulo, os museus gratuitos aos domingos, as feiras onde podia comprar roupas bonitas a preços acessíveis. E, pouco a pouco, encontrou-se pensando em Rafael de uma maneira diferente. Já não era apenas seu chefe ou seu benfeitor. Era o homem que a fazia rir com anedotas de suas viagens, que lembrava como ela gostava do café, com muito leite e um pouco de canela, que a olhava como se pudesse ver algo nela que nem ela mesma reconhecia. Mas Júlia recordava constantemente a si mesma que os contos de fadas não existiam na vida real, e que mesmo que existissem, ela não era uma princesa esperando ser resgatada. Era uma mulher tentando resgatar a si mesma. A transformação de Júlia durante os primeiros 3 meses em São Paulo foi tão gradual que mal a notou, até que um dia, ao se olhar no espelho do banheiro, encontrou-se com uma desconhecida. Seus olhos, sempre grandes e expressivos, agora brilhavam com uma confiança que nunca antes havia possuído. Sua postura era mais ereta,
como se o peso das expectativas alheias tivesse deixado de se curvar sobre seus ombros. Seu trabalho na empresa de Rafael havia evoluído. Já não se limitava a tarefas básicas. Agora assistia a reuniões importantes, redigia relatórios e começava a entender o complexo mundo da tecnologia que antes lhe parecia tão estranho. Os mesmos diretores que a haviam olhado com desdém agora a consultavam, valorizando sua perspectiva fresca e sua capacidade de resolver problemas de maneira criativa. "Você tem um dom para isso", comentou Rafael uma tarde, enquanto revisavam juntos uma proposta para um novo projeto. Estavam em seu escritório, uma sala ampla na esquina do edifício, com janelões que ofereciam uma vista panorâmica de São Paulo. Vê conexões que outros não percebem. Júlia sorriu, aceitando o elogio com uma naturalidade que meses atrás lhe teria parecido impossível. A relação entre ambos também havia mudado. Já não era simplesmente a de um chefe e sua funcionária, ou a de um benfeitor e sua protegida. Havia se transformado em algo mais profundo, uma amizade baseada no respeito mútuo e na admiração compartilhada. "Tudo graças a você", respondeu ela. "Me deu uma oportunidade quando ninguém mais o teria feito." Rafael negou com a cabeça, seus olhos escuros fixos nela, com uma intensidade que fazia o coração de Júlia bater mais rápido. "Te dei um espaço, nada mais. Todo o resto você construiu com seu próprio esforço e sua coragem." Houve um silêncio, um desses momentos em que as palavras parecem desnecessárias e algo mais fundamental toma seu lugar, uma conexão que transcende a linguagem. Por um instante, Júlia acreditou ver algo no olhar de Rafael, um sentimento que refletia o que crescia dentro dela mesma. Mas o momento passou, interrompido pelo som do telefone. A ligação era para Rafael. Júlia se dispôs a sair do escritório para dar-lhe privacidade, mas ele a deteve com um gesto, indicando que ficasse. Enquanto escutava, sua expressão mudou. O sorriso amável foi substituído por uma seriedade que Júlia raramente havia visto nele. "Entendo", disse finalmente antes de desligar. Ficou olhando para o telefone durante alguns segundos, como se pudesse encontrar respostas nele. "Aconteceu alguma coisa?", perguntou Júlia preocupada. Rafael levantou o olhar. "Preciso viajar para o Rio de Janeiro. Um problema com um dos nossos principais investidores." Fez uma pausa. "Gostaria que me acompanhasse." A proposta a pegou de surpresa. "Eu? Mas por quê?" "Porque confio em seu critério." "E por que?" Rafael hesitou. "Algo incomum nele. Acho que seria bom para você. O Rio é uma cidade linda, muito diferente de São Paulo. Ampliaria sua perspectiva." Júlia sentiu um nó no estômago, uma mistura de emoção e medo. Nunca havia viajado para fora da Bahia até sua chegada a São Paulo. A ideia de visitar outra cidade, de hospedar-se em um hotel de luxo, de assistir a reuniões de negócios como uma profissional, tudo isso parecia tirado de um filme, não da vida real. Sua vida real. E se eu cometer erros? E se envergonhá-lo diante desses investidores? Rafael se levantou e contornou a escrivaninha até posicionar-se diante dela. Sem pensar, pegou suas mãos entre as suas. Era a primeira vez que se tocavam além de um aperto de mãos formal, e Júlia sentiu uma corrente elétrica percorrendo seu corpo. "Isso não vai acontecer", disse ele com uma convicção que não admitia dúvidas. Mas se acontecer, não importaria. Todos cometemos erros. O importante é aprender com eles. Havia tanta fé em suas palavras, tanta confiança nela, que Júlia não pôde fazer outra coisa senão assentir. "Está bem, irei com você ao Rio." A viagem estava prevista para a semana seguinte. Júlia passou os dias anteriores em um estado de nervosismo constante, comprando algumas peças de roupa mais adequadas para reuniões de alto nível, lendo sobre a empresa do investidor para estar preparada, praticando mentalmente como se comportar em situações formais. Na noite anterior à partida, recebeu uma ligação que mudaria o curso de tudo. Era sua mãe e estava chorando. "Júlia, filha." A voz de Aparecida tremia tanto que mal podia entendê-la. "Seu pai." Suspenderam o tratamento dele. A família de Marcos retirou toda a ajuda, como ameaçaram,
E agora os médicos dizem que sem esses remédios... Não precisou terminar a frase. Júlia entendeu perfeitamente o que significava. Sem o tratamento especializado, a doença de seu pai avançaria rapidamente. O tempo que lhes restava juntos, que já era precioso e limitado, se encurtaria ainda mais. Quanto custa o tratamento, mãe? O completo por 1 ano. Aparecida lhe deu uma cifra que fez Júlia sentir tontura. Era uma quantia astronômica para ela, muito mais do que poderia economizar em anos com seu salário atual. Encontrarei uma solução, prometeu, embora não tivesse ideia de como cumprir essa promessa. Te ligarei amanhã. Nessa noite, Júlia não dormiu. Dava voltas na cama, atormentada pela culpa e pelo medo. Tudo era culpa dela. Se não tivesse fugido, se tivesse se casado com Marcos como estava previsto, seu pai continuaria recebendo o tratamento. Sua busca por liberdade havia condenado a quem mais amava. Quando o amanhecer começou a filtrar-se pelas cortinas de seu quarto, Júlia havia tomado uma decisão. Uma decisão dolorosa, mas necessária. Devia regressar à sua cidade, desculpar-se com a família de Marcos, aceitar qualquer condição que impusessem. A vida de seu pai valia mais que sua própria felicidade. Com lágrimas nos olhos, começou a preparar sua mala. Não para o Rio de Janeiro, mas para voltar à Bahia. Teria que enfrentar a ira de Marcos, a humilhação pública, talvez até mesmo um casamento sem amor. Mas o faria, por seu pai. Estava tão absorta em sua dor que não escutou as batidas na porta até que estas se tornaram insistentes. Quando abriu, encontrou-se com Rafael, já vestido para a viagem, com uma expressão de preocupação no rosto. Você não atendia o telefone. Estava preocupado. Júlia não pôde conter-se mais. As lágrimas que havia tentado reprimir durante toda a noite explodiram como uma represa rompida. Entre soluços, contou-lhe o ocorrido, sua decisão de regressar à cidade, de sacrificar-se pela vida de seu pai. Rafael a escutou em silêncio, seu rosto cada vez mais sério. Quando ela terminou, guiou-a suavemente até o sofá e sentou-se ao seu lado. Você não vai voltar para esse homem, disse com uma firmeza que não admitia réplica. Não vai sacrificar sua vida dessa maneira. Mas meu pai morrerá se eu não o fizer, exclamou Júlia desesperada. Que outra opção eu tenho? Rafael pegou suas mãos, olhando-a diretamente nos olhos. Eu pagarei o tratamento de seu pai. Júlia ficou sem fôlego. Não posso aceitar isso. É muito dinheiro. Posso me permitir isso, respondeu ele simplesmente. E o farei sem condições, sem expectativas. Só quero que você seja livre para decidir seu próprio caminho. Mas, por quê? A pergunta escapou de seus lábios como um suspiro. Por que faria algo assim por mim? Rafael guardou silêncio por um momento, como se estivesse buscando as palavras adequadas. Quando falou, sua voz era suave, mas intensa. Porque vejo algo extraordinário em você, Júlia. Uma força, uma luz que não deveria se apagar. E porque... Fez uma pausa, como se estivesse prestes a cruzar um limiar do qual não haveria retorno. Porque você me importa. Mais do que deveria, talvez. Nesse momento, algo mudou entre eles. Uma barreira invisível desabou, deixando expostos sentimentos que ambos haviam tentado negar. Júlia viu nos olhos de Rafael o que estivera buscando toda a sua vida sem saber. Não pena, não condescendência, mas admiração genuína, respeito e algo mais profundo, mais assustador e maravilhoso ao mesmo tempo. Iremos juntos ao Rio, continuou ele, e de lá organizaremos tudo o necessário para o tratamento de seu pai. Confie em mim, por favor. E Júlia confiou. O Rio de Janeiro os recebeu com um sol radiante e uma brisa marinha que acariciava a cidade como uma bênção. Hospedaram-se no Copacabana Palace, um impressionante hotel à beira-mar. O quarto de Júlia, uma suíte com vista para o oceano que, em circunstâncias normais, lhe teria parecido um sonho. Agora mal conseguia distraí-la de sua preocupação. Apesar da promessa de Rafael de ajudar com o tratamento de seu pai, Júlia não conseguia livrar-se do sentimento de culpa. Durante a primeira manhã, enquanto se preparavam para a reunião com os investidores, quase não falou, imersa em pensamentos sombrios.
R$ 1 pelos seus pensamentos, disse Rafael, enquanto compartilhavam o café da manhã no terraço privado de seu quarto. O mar brilhava sob o sol, estendendo-se até o horizonte como uma promessa de infinito. Júlia brincou com sua xícara de café, evitando seu olhar. Estou preocupada com meu pai. E também hesitou, insegura de como expressar o que sentia. Me sinto esmagada por sua generosidade. Não sei como poderei lhe pagar tudo isso algum dia. Rafael colocou sua xícara na mesa e inclinou-se na direção dela. Não é uma dívida, Júlia. Não espero que me devolva nada. Todo mundo espera algo em troca, respondeu ela, repetindo uma lição que a vida lhe havia ensinado desde pequena. Ninguém dá sem receber. Uma sombra cruzou o rosto de Rafael. É isso que pensa de mim? Que estou comprando algo com você? A pergunta estava carregada de dor e Júlia se arrependeu imediatamente de suas palavras. Não quis dizer isso. É só que... Buscou as palavras adequadas. Toda a minha vida vi como funciona o mundo. Os ricos ajudam os pobres apenas quando obtêm algum benefício. Foi assim com Marcos e sua família. Rafael guardou silêncio durante um longo momento. Quando falou de novo, sua voz soava diferente, mais profunda, como se estivesse desenterrando lembranças há muito sepultadas. Quando eu tinha 12 anos, meu pai perdeu seu emprego na fábrica onde havia trabalhado a vida toda. Era um homem orgulhoso demais para aceitar ajuda. Tentou manter a família com trabalhos temporários, mas não era suficiente. Começamos a passar fome. Um dia, minha professora de matemática percebeu que algo ia mal. Eu sempre havia sido um bom aluno, mas minhas notas estavam caindo porque não podia me concentrar devido à fome. Fez uma pausa, e Júlia pôde ver como a lembrança ainda o afetava, décadas depois. Essa professora, Dona Helena, começou a me convidar para ficar depois da aula para aulas particulares. Na verdade, o que fazia era me dar lanches, assegurando-se de que eu comesse adequadamente pelo menos uma vez ao dia. Nunca mencionava isso. Nunca me fazia sentir como um objeto de caridade. Simplesmente me ajudava porque podia fazê-lo, porque era o correto. Seus olhos se encontraram com os de Júlia, e ela viu neles uma vulnerabilidade que nunca antes havia mostrado. Anos depois, quando já tinha minha empresa e havia alcançado o sucesso, procurei por ela. Queria agradecer-lhe, retribuir de alguma maneira o que havia feito por mim. Sabe o que me disse? Júlia negou com a cabeça, completamente absorta na história. Disse-me, você não me deve nada. Só prometa que quando encontrar alguém que precise de ajuda, fará o mesmo. E é isso que tenho tentado fazer desde então. O silêncio que se seguiu estava carregado de emoções. Júlia sentiu como as lágrimas se acumulavam em seus olhos, comovida pela história e pela revelação deste aspecto de Rafael que desconhecia. Sinto muito, sussurrou. Não devia duvidar de suas intenções. Não se desculpe, respondeu ele com um sorriso suave. Sua cautela é compreensível depois do que viveu. Só quero que saiba que minha ajuda não tem condições. Sua vida é sua, suas decisões são suas. Sempre. Essas palavras pronunciadas com tanta sinceridade despertaram em Júlia um sentimento que vinha crescendo silenciosamente dentro dela. Um afeto profundo que ia muito além da gratidão. Mas antes que pudesse responder, o telefone de Rafael tocou, lembrando-os da reunião que tinham pendente. A conferência com os investidores acontecia em um elegante edifício em Botafogo. Júlia, vestida com um terninho simples mas elegante que Rafael havia insistido em comprar-lhe para a ocasião, observava com fascínio como ele manejava a situação. Era firme mas diplomático, seguro sem ser arrogante e, sobretudo, honesto mesmo quando a verdade não era conveniente. Para surpresa de Júlia, Rafael a apresentou não como sua assistente, mas como sua associada, e a convidou a participar ativamente da discussão. Os investidores, inicialmente céticos, logo começaram a valorizar suas perspectivas e sua forma direta de abordar os problemas. Você tem um diamante em bruto aqui, comentou um deles a Rafael quando a reunião terminou, referindo-se a Júlia. Não a deixe escapar. A tarde foi dedicada a percorrer o rio. Rafael lhe mostrou o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar, as agitadas ruas de Copacabana.
Por um dia, Júlia permitiu-se esquecer suas preocupações e simplesmente desfrutar do momento, maravilhando-se ante a beleza da cidade e a companhia de um homem que cada vez admirava mais. Quando o sol começou a se pôr, Rafael sugeriu um passeio pela praia de Ipanema. Descalços, sentindo a areia ainda morna sob seus pés, caminharam junto ao mar em um silêncio confortável. Liguei para o hospital durante seu descanso da tarde, disse Rafael de repente. O tratamento de seu pai começará na próxima semana. Já está tudo acertado. Júlia se deteve, dominada pela emoção. Não sei o que dizer. Obrigada parece insuficiente. Então não diga nada, respondeu ele, pegando suavemente sua mão. Só me prometa que deixará de se preocupar, pelo menos por esta noite. A lua cheia se elevava sobre o mar, criando um caminho prateado sobre as águas que parecia conduzir ao infinito. Júlia sentiu como algo dentro dela se expandia, um sentimento tão intenso que quase doía. Preciso te dizer algo, disse Rafael, sua voz repentinamente séria, enquanto se detinha para olhá-la nos olhos. Algo que talvez seja inapropriado, algo que poderia mudar nossa relação para sempre. O coração de Júlia começou a bater com força. Diga-me, sussurrou. Estou apaixonado por você, confessou ele, cada palavra carregada de emoção. Sei que é complicado, que sou mais velho, que começamos como chefe e funcionária, que você poderia pensar que é por pena ou algum tipo de complexo de salvador. Mas não é nada disso. É por como você ri, por como luta, por como vê o mundo com olhos novos cada dia. É por você, Júlia. Simplesmente por você. O tempo pareceu se deter. As ondas continuavam quebrando suavemente na orla, mas Júlia já não as escutava. Só podia ouvir as batidas de seu próprio coração e as palavras que acabava de escutar, palavras que ressoavam dentro dela como uma verdade que sempre havia conhecido, mas nunca se atrevera a nomear. Eu também estou apaixonada por você, respondeu. E ao pronunciar essas palavras, sentiu como se um peso imenso se levantasse de seus ombros. E me apavora, porque nunca senti algo assim por ninguém. Rafael deu um passo em direção a ela, encurtando a distância entre ambos. Com infinita ternura, tomou seu rosto entre suas mãos. Iremos devagar, prometeu. No seu ritmo, respeitando seus limites. Não tenho pressa, Júlia. Só quero estar com você. Sob a lua cheia do Rio de Janeiro, junto ao mar que sussurrava segredos antigos, seus lábios se encontraram em um primeiro beijo que sabia a sal, a promessas e a um futuro que, pela primeira vez, Júlia não temia enfrentar. O regresso a São Paulo depois do Rio de Janeiro marcou o início de algo novo, uma relação que florescia com a delicadeza de quem sabe que está sustentando algo precioso e frágil entre as mãos. Tal como havia prometido, Rafael respeitava o ritmo de Júlia, consciente de que para ela, cada passo nesta relação representava um ato de coragem e confiança. Já não era apenas seu chefe, embora continuassem mantendo uma estrita profissionalidade no escritório. Era seu companheiro, seu confidente, o homem que a olhava como se fosse um milagre e a escutava como se cada uma de suas palavras contivesse a sabedoria do universo. Os primeiros meses foram uma descoberta constante. Júlia conheceu os cantos secretos de São Paulo que só os verdadeiros paulistanos conhecem. Pequenos bares na Vila Madalena, onde serviam a melhor feijoada. Livrarias antigas com livros que cheiravam a história e mistério. Jardins escondidos, onde o tempo parecia se deter. Juntos criaram rituais que se converteram nos pilares de sua relação. Aos domingos pela manhã passeavam pelo Parque Ibirapuera, detendo-se para observar os pintores de rua ou escutar os músicos que enchiam o parque com melodias de todos os cantos do mundo. As tardes de chuva as passavam aconchegados no apartamento de Rafael no Jardim Paulista, um espaço elegante, mas acolhedor, com paredes cobertas de livros e janelões que enquadravam o céu paulistano como quadros vivos. Uma noite, enquanto preparavam o jantar juntos, Júlia tentava ensinar-lhe a fazer uma moqueca, seguindo a receita de sua avó, e Rafael fracassava estrepitosamente, derramando azeite de dendê por toda a cozinha. Ela se deu conta de algo fundamental. Sentia-se em casa. Não no sentido físico, mas nesse sentido profundo e primitivo de pertencer,
de estar exatamente onde devia estar. Em que está pensando? Perguntou Rafael, notando seu momentâneo silêncio. Tinha uma mancha de tomate na bochecha, e Júlia sentiu uma onda de ternura tão intensa que quase lhe cortou a respiração. Em que sou feliz, respondeu com simplicidade. Acho que nunca havia sido realmente feliz até agora. O sorriso de Rafael iluminou o ambiente mais que todas as lâmpadas juntas. Aproximou-se dela, pegando suas mãos manchadas de preparar legumes, e as beijou com reverência. Te amo, disse. E embora não fosse a primeira vez que pronunciava essas palavras, cada vez que as dizia soavam frescas, recém-cunhadas, como se acabasse de inventar o conceito. Júlia ficou na ponta dos pés e o beijou, um beijo que sabia a tomate e coentro e a promessas cumpridas. Enquanto isso, a quilômetros de distância, as coisas também melhoravam para a família de Júlia. O tratamento de José mostrava resultados positivos, e Aparecida havia podido finalmente deixar o trabalho na lavanderia graças à ajuda econômica que Júlia enviava regularmente. A relação com seus pais havia melhorado consideravelmente desde que Rafael entrou em sua vida. No início, Aparecida havia sido cautelosa, temendo que sua filha estivesse repetindo o mesmo padrão, passando da dependência de Marcos à dependência de outro homem. Mas com o tempo, ao ver como Júlia florescia, como sua voz ao telefone soava mais forte e mais segura, começou a confiar em que desta vez era diferente. Gostaria de conhecer seus pais, propôs Rafael uma tarde, enquanto compartilhavam um café na varanda de seu apartamento. Se você estiver pronta, claro. Júlia sentiu um nó na garganta. A ideia de apresentar Rafael a seus pais, de unir esses dois mundos que até agora haviam permanecido separados, a enchia de uma mistura de emoção e ansiedade. São pessoas simples, advertiu. Não estão acostumados a... A quê? Interrompeu a ele com suavidade. A alguém como eu? Júlia, eu também venho de uma família trabalhadora. Meu pai era operário, lembra? Não sou um aristocrata nascido em berço de ouro. Júlia assentiu, envergonhada por ter presumido que Rafael poderia menosprezar sua família por sua origem humilde. Você tem razão. Eu adoraria que os conhecesse. Planejaram a viagem para o mês seguinte. Júlia estava nervosa, mas emocionada ante a perspectiva de voltar à sua cidade, não como a fugitiva que havia sido, mas como uma mulher transformada, dona de seu destino e seu coração. No entanto, o destino tinha outros planos. Uma semana antes da viagem prevista, Júlia recebeu uma ligação que mudaria tudo. Era sua mãe e estava chorando, mas não de tristeza e sim de medo. Júlia, filha, a voz de Aparecida tremia. Ele voltou. Marcos voltou à cidade e está dizendo coisas terríveis sobre você. Diz que você o roubou, que fugiu com joias de sua família. A polícia militar esteve aqui fazendo perguntas. O mundo de Júlia desmoronou como um castelo de cartas. Toda a segurança, toda a felicidade que havia construído nos últimos meses parecia agora tão frágil, tão vulnerável ante a vingança de um homem ferido em seu orgulho. Quando Rafael chegou nessa noite ao apartamento de Júlia, encontrou-a sentada no chão da sala, rodeada de fotografias antigas e cartas, com os olhos vermelhos de tanto chorar. O que aconteceu? Perguntou alarmado, ajoelhando-se junto a ela. Entre soluços, Júlia lhe contou sobre a ligação de sua mãe, as acusações de Marcos, o medo que sentia não tanto por si mesma, mas por seus pais, vulneráveis naquela pequena cidade onde os rumores corriam mais rápido que a água. Esperava ver dúvidas nos olhos de Rafael, talvez um traço de desconfiança. Afinal, o que sabia ele realmente de seu passado? E se as acusações de Marcos tivessem algo de verdade? Mas o que viu foi determinação pura. Uma resolução férrea que transformou seu rosto habitualmente amável em uma máscara de granito. Vamos resolver isso, disse com uma calma que contrastava com a tempestade que Júlia podia adivinhar sob a superfície. Juntos. Ninguém vai destruir o que construímos, Júlia. Ninguém. E assim começou uma batalha que poria à prova não só seu amor, mas também sua coragem e sua fé um no outro. Os meses seguintes foram um turbilhão de advogados, declarações juramentadas e viagens constantes entre São Paulo
e a pequena cidade baiana. O caso construído por Marcos contra Júlia era uma teia de mentiras, mas mentiras habilmente entrelaçadas com meias-verdades que as tornavam difíceis de desmontar. Segundo suas acusações, Júlia não só havia fugido no dia do casamento, um fato que ninguém negava, como também havia roubado joias familiares avaliadas em milhares de reais. Apresentou como prova uma fotografia onde ela exibia um colar de pérolas que, segundo ele, pertencia à sua avó e havia desaparecido na noite da fuga. O que Marcos não esperava era a determinação de Rafael. Contratou o melhor escritório de advocacia do Brasil, especializado em casos de difamação. Investigadores particulares rastrearam a origem do colar, descobrindo que se tratava de uma bijuteria barata que o próprio Marcos havia presenteado a Júlia durante seu breve noivado. Mas a batalha legal era apenas uma parte da guerra. A mais dolorosa se travava no coração da cidade, onde os rumores envenenavam a reputação da família Santos. Embora ninguém se atrevesse a acusar diretamente José e Aparecida, os olhares esquivos, os cochichos que cessavam quando entravam na padaria ou na praça da cidade, eram como pequenas facas que se cravavam em sua dignidade. Júlia sofria à distância, dilacerada entre sua nova vida em São Paulo e a culpa pela dor que sua decisão de fugir havia causado a seus pais. Cada viagem à cidade era uma prova de fogo, enfrentando olhares acusadores e murmúrios à sua passagem. Deveria ter me deixado partir quando tive a oportunidade, disse a Rafael uma noite, após regressar de um fim de semana particularmente doloroso na Bahia. Se eu tivesse me casado com ele, nada disso estaria acontecendo. Estavam na sala do apartamento de Rafael, as luzes de São Paulo brilhando como estrelas caídas através dos janelões. Ele a olhou com uma intensidade que lhe cortou a respiração. E que tipo de vida você teria? Uma vida de submissão, de medo constante? Acha que um homem capaz desta vingança mesquinha teria sido um bom marido? Um bom pai para seus filhos? A menção aos filhos, uma possibilidade que flutuava entre eles como uma promessa não pronunciada, fez com que Júlia sentisse um nó na garganta. Não, mas pelo menos meus pais não estariam sofrendo por minha culpa. Rafael se aproximou, tomando seu rosto entre as mãos com uma delicadeza que contrastava com a firmeza de suas palavras. Escute-me bem, Júlia. Seus pais estão sofrendo pela maldade de Marcos, não por sua busca de liberdade. Nunca, jamais se culpe por escolher sua própria felicidade. Isso não é egoísmo, é coragem. Havia tanta convicção em suas palavras que Júlia quase pôde acreditar. Quase. A pressão começou a afetar todos os aspectos de sua vida. No escritório, embora ninguém mencionasse abertamente o caso, Júlia podia sentir os olhares curiosos, os cochichos quando entrava em uma sala. Seu desempenho profissional, que sempre havia sido excepcional, começou a ressentir-se. Cometia erros, esquecia compromissos importantes, distraía-se durante reuniões cruciais. Rafael fazia todo o possível para protegê-la, tanto profissional como pessoalmente, mas mesmo ele começava a mostrar sinais de desgaste. Noites sem dormir, preocupação constante. A tensão de manter uma fachada de normalidade enquanto lutavam contra fantasmas que pareciam se multiplicar. O ponto mais baixo chegou em uma fria tarde de julho. Júlia estava em seu apartamento na Liberdade, sozinha, revisando documentos que os advogados lhe haviam enviado, quando soou a campainha. Ao abrir, encontrou-se frente a frente com Roberta, sua amiga cabeleireira. "Você precisa ver isso", disse Roberta sem cumprimentar, entrando como um furacão e estendendo um jornal local. Está circulando por todo o bairro. Na página social, uma pequena nota destacava-se sob o título "O romance do empresário e a golpista". Acompanhando o texto, uma fotografia de Júlia e Rafael caminhando de mãos dadas pelo Ibirapuera. O artigo, breve mas venenoso, insinuava que Júlia havia fugido de um casamento para conquistar um rico empresário, mencionando fontes próximas que afirmavam que existiam acusações pendentes contra ela por roubo. Júlia sentiu que o chão se abria sob seus pés. Era como se seu pesadelo privado tivesse explodido, derramando seu veneno em sua vida pública. A vergonha e a indignação se misturaram em um coquetel tóxico que ameaçava sufocá-la.
Isso é obra de Marcos, murmurou, deixando-se cair no sofá. Não parará até me destruir por completo. Roberta sentou-se junto a ela, passando um braço por seus ombros. Então não lhe dê esse poder. Lute, Júlia. Mostre-lhe que você é mais forte que suas mentiras. Mas nesse momento, Júlia não se sentia forte. Sentia-se pequena, vulnerável, encurralada. E pela primeira vez desde que escapara pela janela daquela pousada luxuosa, perguntou-se se a liberdade realmente valia tanta dor. Quando Rafael soube do artigo, sua reação surpreendeu Júlia. Em vez da indignação que esperava, o que viu em seu rosto foi uma calma quase aterradora. Isso é exatamente o que precisávamos, disse, segurando o jornal com um sorriso que não alcançava seus olhos. Cruzaram uma linha legal. Agora podemos contra-atacar. E contra-atacaram. Com um processo por difamação contra o jornal que os obrigou não só a retratar-se, mas a publicar a verdade. Que não existiam acusações formais contra Júlia, que as acusações de Marcos nunca haviam sido respaldadas com provas, que tudo se reduzia à vingança de um homem incapaz de aceitar a rejeição. Foi uma pequena vitória em uma guerra que parecia interminável. Mas para Júlia significou algo mais importante. A confirmação de que, com Rafael ao seu lado, podia enfrentar qualquer tempestade. No entanto, no mais profundo de seu coração, uma dúvida persistia. Quanto tempo ele poderia suportar esta batalha constante? Quando se cansaria de uma mulher que só lhe havia trazido complicações? Quando o amor daria lugar ao ressentimento? Estas perguntas a mantinham acordada pelas noites, olhando o teto enquanto Rafael dormia ao seu lado, perguntando-se se algum dia recuperariam a paz que Marcos lhes havia roubado. O que Júlia não sabia era que Rafael tinha suas próprias dúvidas, seus próprios medos noturnos. Não por ele, mas por ela. Perguntava-se se algum dia Júlia seria capaz de deixar o passado para trás, de viver plenamente no presente, sem a sombra constante da culpa e do medo. Porque o que mais temia Rafael não era perder Júlia pelas ações de Marcos, mas perdê-la diante dos fantasmas de seu próprio sentido de dever e sacrifício. Agosto chegou a São Paulo com um frio incomum, transformando a cidade em uma paisagem invernal, onde as árvores despidas se recortavam contra céus de um cinza metálico. Para Júlia, que havia crescido no calor constante da Bahia, esta mudança de estação trazia consigo uma beleza melancólica, como se o mundo exterior refletisse o inverno que sentia dentro de sua alma. O caso contra Marcos avançava lentamente através do labirinto judicial brasileiro. Cada pequena vitória legal vinha acompanhada de novos obstáculos, novas acusações, novas formas de tortura psicológica. Era como se estivessem presos em um terrível jogo, onde as regras mudavam constantemente para favorecer seu oponente. Júlia tentava manter uma aparência de normalidade. Seguia trabalhando, agora em um projeto importante que Rafael lhe havia confiado. A expansão da empresa para mercados latino-americanos. Era um trabalho que em outras circunstâncias a teria entusiasmado, mas que agora apenas conseguia distraí-la de suas preocupações. Foi durante uma reunião particularmente tensa com investidores potenciais quando ocorreu o colapso. Júlia estava apresentando projeções financeiras quando, de repente, os números começaram a desfocar-se diante de seus olhos. Um zumbido estranho encheu seus ouvidos e sentiu como suas pernas cediam sob ela. A última coisa que viu antes que a escuridão a envolvesse foi o rosto alarmado de Rafael correndo em sua direção. Despertou no hospital, com o bip constante de máquinas e o cheiro antisséptico que tanto odiava desde a doença de seu pai. Rafael estava a seu lado, segurando sua mão, com uma expressão que mesclava alívio e preocupação profunda. Esgotamento extremo, explicou quando viu que ela abria os olhos. O médico diz que você tem funcionado com reservas de energia por meses. Seu corpo finalmente disse basta. Júlia tentou incorporar-se, mas uma tontura a obrigou a recostar-se novamente. A reunião. Os investidores. Ao diabo com os investidores, respondeu ele com uma veemência que a surpreendeu. Nada disso importa se você não estiver bem. Havia algo novo nos olhos de Rafael, uma determinação que Júlia não havia visto antes. Não era a resolução calma com que enfrentava os desafios profissionais,
nem a firmeza amorosa com que a apoiava. Era algo mais profundo, mais primário, quase feroz. Isso acabou, disse, apertando sua mão com delicadeza, mas com firmeza. Não vou permitir que esse homem destrua o mais valioso que tenho. Vamos terminar com isso de uma vez por todas. Júlia o olhou com confusão. A que se refere? Tentamos tudo legalmente? Nem tudo. Rafael suspirou profundamente. Há algo que não lhe contei. Algo sobre Marcos e sua família que descobri há semanas, mas não queria utilizar porque não é o caminho que eu gostaria de tomar. O coração de Júlia começou a bater mais rápido, registrando-se no monitor conectado a ela com um bip acelerado. O que você descobriu? A fortuna da família de Marcos, todo esse patrimônio do qual tanto se orgulham, foi construído sobre negócios fraudulentos durante a época do boom imobiliário. Tenho provas, documentos que demonstram sonegação fiscal em grande escala. Se isso viesse à tona, não só perderiam seu prestígio social, como enfrentariam processos criminais. Júlia sentiu que lhe faltava o ar. E por que não utilizou isso? Rafael apertou a ponte do nariz, um gesto que Júlia havia aprendido a reconhecer como sinal de seu conflito interno. Porque não queria ganhar assim. Queria que a verdade prevalecesse por si mesma, não através de ameaças ou chantagens. Mas agora, seus olhos percorreram o corpo frágil de Júlia, conectado a tubos e máquinas. Agora entendo que, às vezes, a justiça precisa de uma pequena ajuda. O silêncio que se seguiu estava carregado de implicações. Júlia compreendia perfeitamente o que Rafael estava propondo. Utilizar essa informação como alavanca para forçar Marcos a retratar-se de suas acusações, a deixá-los em paz de uma vez por todas. Era uma tática que roçava o eticamente questionável, mas depois de meses de ataques injustos, a ideia de contra-atacar com a mesma moeda resultava tentadora. Não, disse finalmente surpreendendo Rafael. Não é assim que quero ganhar esta batalha. Júlia, por favor, pense no que esse homem lhe fez, nos fez. Pense em seus pais, em como estão sofrendo. Precisamente por eles. Júlia encontrou forças para incorporar-se, olhando diretamente nos olhos ao homem que amava. Meus pais me ensinaram que o fim não justifica os meios. Se ganharmos dessa maneira, sempre teremos a dúvida de se realmente merecíamos ganhar. A vitória teria um sabor amargo. Rafael a olhou com uma mistura de frustração e admiração. Você é incrivelmente teimosa, sabia? Júlia sorriu debilmente. Eu sei. É parte do meu charme baiano. Apesar da brincadeira, ambos sabiam que se encontravam em uma encruzilhada. A proposta de Rafael oferecia uma saída rápida a seu inferno, mas a um preço moral que Júlia não estava disposta a pagar. E embora ele respeitasse sua decisão, a preocupação persistia em seus olhos. E então o que fazemos? Perguntou finalmente. Júlia pegou sua mão traçando as linhas de sua palma com dedos que ainda tremiam levemente. Seguimos lutando, com a verdade como única arma. Porque ao final, Rafael, só a verdade pode nos libertar realmente. Nessa noite, enquanto Júlia dormia sob os efeitos dos sedativos, Rafael permaneceu a seu lado, observando-o subir e descer de seu peito, escutando o suave ritmo de sua respiração. E tomou uma decisão que mudaria o curso de tudo. Não utilizaria a informação contra a família de Marcos como havia considerado. Respeitaria os princípios de Júlia, seu inquebrantável sentido de justiça. Mas tampouco permaneceria passivo enquanto ela se consumia nesta batalha interminável. Era hora de um enfoque diferente. Um que não comprometesse seus valores, mas que fosse suficientemente contundente para pôr fim ao pesadelo. Enquanto o amanhecer começava a filtrar-se pelas cortinas do hospital, Rafael fez uma ligação. Uma ligação a um velho amigo jornalista, especializado em investigações sobre corrupção e fraude. Tenho uma história que poderia interessar a você, disse em voz baixa para não despertar Júlia. Não busco vingança nem sensacionalismo, só a verdade, toda a verdade. Porque às vezes a luz é o melhor desinfetante. E Rafael estava decidido a jogar tanta luz sobre Marcos e sua família que não ficaria nenhum canto escuro onde pudessem esconder suas mentiras.
A reportagem apareceu num domingo no suplemento dominical de um dos jornais mais respeitados do Brasil. Não mencionava diretamente Júlia, nem as acusações de Marcos contra ela, mas apresentava uma meticulosa análise das práticas empresariais questionáveis da família Oliveira durante o boom imobiliário brasileiro. Quando Júlia recebeu alta do hospital, 3 dias depois da publicação, o panorama havia mudado drasticamente. A família de Marcos estava no centro de uma tempestade midiática, com jornalistas acampando em frente à sua mansão em Salvador e autoridades fiscais anunciando investigações preliminares. "Você tem algo a ver com isso?" perguntou Júlia a Rafael enquanto regressavam de carro ao seu apartamento. As ruas de São Paulo desfilavam pelas janelas, a cidade alheia ao drama que se desenrolava em suas vidas. Rafael manteve os olhos fixos na estrada, mas um leve tique em seu maxilar denunciava sua tensão interna. "Apenas compartilhei informação com alguém que sabia o que fazer com ela. A investigação jornalística é legítima, Júlia. Não é chantagem nem vingança." Júlia guardou silêncio, processando a situação. Parte dela queria se irritar com Rafael por agir pelas suas costas, por tomar decisões que afetavam a ambos sem consultá-la. Mas outra parte, talvez mais pragmática, entendia a diferença sutil mas crucial entre o que ele havia proposto inicialmente e o que finalmente havia feito. "Você queria me proteger", disse finalmente, não como uma pergunta, mas como uma constatação. "Sempre." A resposta de Rafael foi imediata, sem dúvida alguma, mas também queria respeitar seus princípios. Por isso não utilizei essa informação como ameaça. Simplesmente permiti que a verdade viesse à luz, através de canais legítimos. Júlia assentiu lentamente. "Acha que isso deterá Marcos? O fará mais cauteloso, ao menos. Sua família tem problemas demais agora para seguir financiando sua vendetta pessoal contra você." E assim foi. Nas semanas seguintes, as acusações contra Júlia pareceram esvanecer-se no ar. Os advogados de Marcos solicitaram a suspensão temporária dos procedimentos, citando novas circunstâncias que requeriam a atenção de seu cliente. A polícia militar deixou de fazer perguntas na cidade. Os rumores começaram a diluir-se, substituídos por novos comentários sobre os escândalos da família Oliveira. Para Júlia foi como se alguém tivesse levantado um peso enorme de seus ombros. Pela primeira vez em meses, podia respirar sem sentir que cada inspiração estava tingida de medo e angústia. A melhora em sua saúde foi notável. As cores voltaram às suas bochechas, a energia a seus movimentos, a centelha a seus olhos. Inclusive, seu médico comentou durante uma revisão de rotina que parecia uma pessoa completamente diferente. No entanto, apesar desta aparente resolução, algo havia mudado dentro de Júlia. A experiência a havia transformado de maneiras que apenas começava a compreender. Sentia-se mais forte, sim, mas também mais cautelosa, como se tivesse perdido certa inocência, certa fé na bondade inerente do mundo. Uma tarde, enquanto trabalhava em seu escritório, agora tinha seu próprio gabinete e reconhecimento de sua ascensão dentro da empresa, recebeu uma ligação que lhe gelou o sangue. "Júlia Santos?" Uma voz masculina, desconhecida. "Sim, sou eu. Meu nome é Ricardo Alves, sou jornalista investigativo. Estou escrevendo um livro sobre fraudes imobiliárias durante o boom e gostaria de falar com você sobre sua experiência com a família Oliveira." Júlia sentiu como seu coração se acelerava. "Não tenho nada a dizer sobre esse tema. Tenho entendido que foi vítima de falsas acusações por parte de Marcos Oliveira como represália por cancelar seu casamento. Sua perspectiva seria invaluável para minha investigação. Sinto muito, mas não estou interessada em reviver esse capítulo da minha vida." Houve uma pausa do outro lado da linha. "Senhorita Santos, entendo sua reticência. Mas este livro não trata sobre escândalos pessoais. Trata-se de expor um sistema que permitiu a famílias como os Oliveira amealhar fortunas à custa de pessoas trabalhadoras. Seu testemunho poderia ajudar a prevenir que outros sofram injustiças similares." As palavras do jornalista ressoaram nela, despertando reflexões que havia mantido adormecidas. Não era isso exatamente o que Rafael lhe havia ensinado? Que às vezes a verdade precisava ser contada não por vingança, mas por justiça.
não só pelo passado, mas pelo futuro. Preciso pensar, respondeu finalmente. Ligarei para você em alguns dias. Nessa noite, enquanto jantava com Rafael em seu apartamento, agora passava mais tempo ali do que no seu próprio na Liberdade, contou-lhe sobre a ligação. O que você acha de fazer? Perguntou ele, servindo-lhe uma taça de vinho tinto. Júlia contemplou o líquido rubi, observando como captava e refletia a luz das velas que iluminavam a mesa. Não sei. Parte de mim quer deixar tudo para trás, esquecer que Marcos alguma vez existiu. Mas outra parte, o que diz essa outra parte? Que talvez minha história pudesse ajudar alguém mais, que talvez guardar silêncio seja uma forma de cumplicidade. Rafael assentiu, sem pressioná-la, respeitando seu processo interno. Sabe o que é mais irônico? Continuou Júlia com um sorriso triste. Se Marcos não tivesse tentado me destruir, provavelmente nunca teria descoberto minha própria força. Nunca teria sabido do que sou capaz. Às vezes nossos piores inimigos se convertem em nossos melhores mestres, refletiu Rafael. Embora duvide que essa fosse a intenção de Marcos, Júlia soltou uma gargalhada, surpresa pela leveza que sentia em seu coração. Era como se finalmente tivesse deixado cair uma armadura que vinha carregando durante demasiado tempo. Ligarei para ele, decidiu. Falarei com esse jornalista. Não para me vingar de Marcos, mas para encerrar este capítulo definitivamente. Rafael levantou sua taça em um brinde silencioso, seus olhos brilhantes de orgulho e amor. Nessa noite, enquanto repousava nos braços de Rafael, escutando sua respiração compassada, Júlia refletiu sobre o caminho percorrido. Desde aquela noite em que havia fugido pela janela da pousada até este momento de calma e resolução, havia atravessado tempestades que poderiam ter destruído uma pessoa menos resiliente. Mas não a haviam destruído. A haviam fortalecido como o fogo fortalece o metal. Haviam queimado suas inseguranças, seus medos, suas dúvidas, deixando só o essencial, sua determinação, sua coragem, sua capacidade de amar sem reservas. Pela primeira vez em muito tempo, Júlia sentiu que podia olhar para o futuro sem temor. Um futuro que, estava segura, construiria junto ao homem que dormia a seu lado. O homem que lhe havia ensinado que o amor verdadeiro não era possessão nem controle, mas liberdade e apoio incondicional. Com esse pensamento reconfortante, Júlia fechou os olhos e se entregou a um sono tranquilo, sem pesadelos nem sobressaltos. Um sono de paz, finalmente merecido. A primavera chegou a São Paulo com uma explosão de cor e vida. Os jardins do Ibirapuera se transformaram em tapetes de flores, e o ar se encheu do aroma doce dos ipês e das acácias em flor. Para Júlia, que agora passeava de braço dado com Rafael, sem o peso das acusações sobre seus ombros, era como se a cidade inteira celebrasse sua libertação. O livro do jornalista Ricardo Alves havia sido publicado em fevereiro, convertendo-se rapidamente em um sucesso editorial. Intitulado Castelos de Areia, a grande fraude imobiliária brasileira, dedicava um capítulo inteiro à família Oliveira, incluindo uma análise detalhada de suas práticas fraudulentas e, em um apartado mais breve, mas significativo, a história de Júlia como exemplo das táticas de intimidação utilizadas para silenciar aqueles que ameaçavam sua imagem pública. A entrevista que Júlia havia concedido finalmente a Ricardo tinha sido catártica. Falar abertamente sobre o ocorrido, sem medo e sem vergonha, havia sido como drenar uma ferida infeccionada. A dor inicial deu lugar a uma sensação de limpeza, de renovação. O mais surpreendente foi a reação em sua cidade. Longe de alimentar mais rumores, a publicação do livro havia despertado uma onda de apoio à família Santos. Vizinhos que antes haviam evitado Aparecida e José agora se aproximavam para expressar sua solidariedade. A verdade, finalmente, havia prevalecido. Sua mãe me ligou ontem, comentou Rafael enquanto compartilhavam um sorvete em um banco junto ao lago do Ibirapuera, observando os casais que remavam em pequenos barcos. Diz que o tratamento de seu pai está dando resultados excelentes. Os médicos estão otimistas. Júlia sorriu, sentindo uma onda de gratidão tão intensa que quase doía. Não sei como agradecer tudo o que você fez por minha família, por mim.
Rafael a interrompeu com um beijo suave. Não me agradeça. Você fez muito mais por mim do que imagina. Eu? Júlia o olhou com surpresa. O que eu fiz por você? Os olhos de Rafael se tornaram contemplativos, olhando além do lago, como se estivesse buscando as palavras adequadas no horizonte paulistano. Antes de conhecê-la, minha vida estava completa, em teoria. Tinha êxito profissional, estabilidade econômica, reconhecimento social. Mas me faltava algo fundamental. Um propósito que transcendesse o material. Uma conexão que me recordasse por que tudo isso importava. Fez uma pausa, tomando a mão de Júlia entre as suas, acariciando suavemente as pequenas cicatrizes que ainda restavam de seus anos na lavanderia familiar. Você me deu isso. Me ensinou que a verdadeira riqueza está em ter a coragem de lutar pelo que se acredita, em manter-se fiel a seus princípios, inclusive quando seria mais fácil comprometer-se. Me recordou que a vida não se mede pelo que acumulamos, mas pelas vezes que defendemos o que é justo, ainda que isso signifique arriscar tudo. Júlia sentiu como as lágrimas se acumulavam em seus olhos, comovida pela sinceridade na voz de Rafael. Nunca havia visto assim, confessou. Sempre pensei que era eu quem havia aprendido com você. Talvez isso seja o amor verdadeiro, refletiu Rafael. Um intercâmbio constante, onde ambos crescem, ambos ensinam, ambos aprendem. Sentados ali, sob a sombra manchada de um ipê em flor, Júlia sentiu que algo se assentava dentro dela. Uma certeza, uma convicção profunda de que, acontecesse o que acontecesse, enfrentaria o futuro com a serenidade de quem atravessou o fogo e saiu fortalecida. Os meses seguintes trouxeram mudanças significativas em suas vidas. Júlia foi promovida a diretora de expansão internacional, um cargo que a levou a viajar por toda a América Latina, estabelecendo novos escritórios e associações estratégicas. Rafael, enquanto isso, começou a delegar mais responsabilidades em sua equipe diretiva, dedicando parte de seu tempo a uma fundação que havia criado para apoiar jovens empreendedores de ambientes desfavorecidos. Cada viagem de Júlia, cada separação temporária, fortalecia sua relação em vez de debilitá-la. Escreviam-se e-mails diários, compartilhando descobertas, reflexões. Pequenos momentos de seus dias que, à distância, pareciam ainda mais preciosos. E quando se reencontravam, era como se o tempo separados tivesse destilado seus sentimentos, eliminando qualquer impureza, deixando só o essencial. Foi durante um desses reencontros, depois que Júlia regressou de uma viagem de 3 semanas pelo Chile e Argentina, quando Rafael lhe fez a pergunta que, de certo modo, ambos vinham esperando. Havia preparado um jantar especial na varanda de seu apartamento, com vistas a uma São Paulo que se acendia lentamente, enquanto o crepúsculo pintava o céu de púrpura e laranja. Júlia, recém-chegada do aeroporto, estava exausta, mas feliz por estar em casa. Porque isso era agora o apartamento de Rafael para ela, seu lar. Enquanto jantavam, compartilhando anedotas e risadas, Júlia notou algo diferente em Rafael. Uma energia contida, um brilho especial em seus olhos, como se estivesse guardando um segredo delicioso que mal podia conter. "O que acontece?" perguntou finalmente intrigada. "Você tem estado sorrindo misteriosamente toda a noite." Rafael deixou sua taça de vinho e tomou as mãos de Júlia sobre a mesa. "Tenho algo importante para lhe perguntar", disse, sua voz mais grave que o habitual. "Mas antes, quero que saiba que, seja qual for sua resposta, te amarei igual. Não há pressão, não há expectativas, só uma pergunta, do meu coração ao seu." O coração de Júlia começou a bater mais rápido, antecipando o que vinha. Rafael se levantou e, para sua surpresa, em vez de ajoelhar-se como ela esperava, sentou-se mais perto dela, mantendo seus olhos no mesmo nível. "Não me ajoelho", explicou, "porque não quero pedir que me siga, que se submeta a mim ou a meus desejos. Quero propor que caminhemos juntos como iguais, construindo uma vida que reflita o melhor de ambos." De seu bolso, tirou uma pequena caixa de veludo azul. Ao abri-la, revelou um anel simples, mas elegante. Um solitário de safira, rodeado de pequenos diamantes. "Escolhi uma safira porque me lembra seus olhos quando está realmente feliz", continuou. "E porque simboliza a sabedoria e a lealdade.
Duas qualidades que admiro profundamente em você. Júlia mal podia respirar, seus olhos fixos no anel que brilhava sob as luzes da varanda. Júlia Santos, disse Rafael, sua voz firme, mas cheia de emoção. Você me daria a honra de se casar comigo? Não porque precise, não porque eu possa oferecer-lhe segurança material. Case-se comigo porque quando acordo cada manhã, a primeira coisa que quero é ver seu rosto. Porque você me ensinou a crer que sempre é possível voltar a começar. Porque te amo de uma forma que não acreditava possível. As lágrimas corriam livremente pelas bochechas de Júlia. Mas, diferentemente de tantas outras lágrimas que havia derramado em sua vida, estas eram de pura alegria. Sim, respondeu, sua voz apenas um sussurro, mas carregada de convicção. Sim, me casarei com você. O anel encaixou perfeitamente em seu dedo, como se sempre tivesse estado destinado a estar ali. Enquanto Rafael a beijava, Júlia sentiu que um círculo se fechava. De alguma maneira, tudo o que havia vivido, a dor, o medo, a luta, havia sido necessário para trazê-la a este momento perfeito. Juntos, sob o céu estrelado de São Paulo, selaram uma promessa que era muito mais que um compromisso matrimonial. Era um pacto de igualdade, de respeito mútuo, de amor consciente e livremente escolhido. Uma aliança entre duas pessoas que haviam aprendido, através das dificuldades, o verdadeiro valor de caminhar juntos na vida. A notícia do noivado se espalhou rapidamente entre amigos e colegas, gerando uma onda de felicitações e bons desejos. Para surpresa de Júlia, inclusive no escritório, onde sempre havia mantido uma estrita separação entre sua vida pessoal e profissional, os companheiros se aproximavam para expressar sua alegria pelo casal. Nunca havia visto o chefe tão feliz, comentou sua assistente, uma jovem carioca recém-formada, que olhava para Júlia com admiração apenas disfarçada. É como se você tivesse devolvido algo que ele havia perdido. Estas palavras ressoaram em Júlia, confirmando o que Rafael lhe havia dito no Ibirapuera. Talvez ambos haviam se salvado mutuamente, cada um aportando ao outro precisamente o que necessitava para estar completo. A primeira pessoa a quem Júlia ligou com a notícia foi naturalmente sua mãe. A reação de Aparecida foi exatamente a que esperava. Lágrimas, exclamações de alegria, perguntas sobre datas e detalhes. Mãe, interrompeu Júlia quando sua mãe começou a falar de igrejas e vestidos. Antes de planejar nada, queremos visitá-los. Rafael e eu iremos neste fim de semana à cidade. Houve um breve silêncio do outro lado da linha, e Júlia podia imaginar perfeitamente a expressão de surpresa no rosto de sua mãe. Desde a resolução do conflito com Marcos, Júlia havia visitado seus pais várias vezes, mas sempre sozinha. Rafael, respeitando seu espaço familiar, nunca havia insistido em acompanhá-la. Rafael virá à cidade? A voz de Aparecida mesclava emoção e nervosismo. Meu Deus, tenho que limpar toda a casa. O que preparo? Ele gosta de acarajé? Seu pai tem que se barbear e o quarto de hóspedes... Júlia sorriu, imaginando o turbilhão de atividade que sua mãe desencadearia nas próximas horas. Mãe, fique tranquila. Rafael não se importa com essas coisas. Só quer conhecê-los, passar tempo com vocês. Mas ele é um homem importante, um empresário de São Paulo, acostumado a luxos. É um homem que ama sua filha, interrompeu Júlia com firmeza. E que respeita profundamente a família que a criou. Confie em mim, mãe. Tudo correrá bem. A viagem à pequena cidade baiana estava prevista para o fim de semana seguinte. À medida que se aproximava a data, Júlia notou certa tensão em Rafael, algo incomum nele. Está nervoso? Perguntou na noite anterior à partida, enquanto faziam as malas. Rafael, que estava dobrando cuidadosamente uma camisa, deteve-se e a olhou com um sorriso envergonhado. Tanto se nota. Júlia se aproximou e o abraçou por trás, apoiando sua cabeça em suas costas. É adorável. O grande empresário Rafael Mendes, que negocia contratos milionários sem pestanejar, nervoso por conhecer uns simples pais baianos. Ele se virou para olhá-la, seu rosto repentinamente sério. São as pessoas mais importantes na vida da mulher que amo. Quero que me aceitem, que sintam que sou digno de você. Júlia sentiu como seu coração se expandia de amor. Eles te amarão, Rafael, porque eu te amo, e porque verão em você o mesmo que eu vejo. Um homem bom, generoso e autêntico.
A viagem de avião de São Paulo até Salvador durou pouco mais de 2 horas, e de lá pegaram um carro alugado para a pequena cidade no interior do estado, a cerca de 3 horas da capital. A paisagem mudava. O concreto da metrópole dava lugar a ondulantes colinas cobertas de vegetação tropical que se estendiam até onde a vista alcançava, brilhando esmeraldas sob o sol implacável do Nordeste. O céu tornava-se de um azul mais intenso, quase violento em sua perfeição. Agora entendo de onde vem a intensidade de seus olhos, comentou Rafael, maravilhado pela luz única daquela terra. Chegaram à cidade ao meio-dia. Júlia sentiu um nó na garganta ao ver a placa de boas-vindas, as ruas estreitas e íngremes, as casas coloridas resplandecentes sob o sol. Era uma cidade pequena, apenas 5.000 habitantes, onde todos se conheciam e os segredos eram um luxo que ninguém podia se permitir. A casa de seus pais estava no extremo oriental da cidade, uma construção modesta, mas impecavelmente mantida, com vasos de hibiscos vermelhos nas janelas e uma pequena buganvília que dava sombra à entrada. Antes mesmo que estacionassem, a porta se abriu e Aparecida saiu apressadamente, secando as mãos no avental. Júlia desceu do carro e correu para abraçar sua mãe, inalando o aroma familiar a sabão caseiro e hortelã que sempre associaria a ela. Quando se separaram, viu que Rafael esperava respeitosamente a alguns passos de distância, observando o reencontro com um sorriso cálido. «Mãe, este é Rafael», disse Júlia, pegando-o pela mão e aproximando-o. Rafael se inclinou para beijar as bochechas de Aparecida, um gesto tão natural e respeitoso que Júlia sentiu como se dissipasse a tensão. «É uma honra conhecê-la, Senhora Santos», disse, com uma sinceridade impossível de fingir. «Júlia me falou tanto de você que sinto como se já a conhecesse». Aparecida, normalmente loquaz, parecia ter ficado sem palavras. Olhava para Rafael como se não pudesse acreditar que este homem elegante e distinto fosse real, ou que estivesse realmente ali, em seu modesto lar. Entre, disse finalmente, recuperando sua hospitalidade baiana. «José está dentro, esperando por vocês». O interior da casa estava como Júlia o lembrava, mas com pequenas mudanças que refletiam a melhoria econômica da família. Cortinas novas na sala, uma televisão maior, um sofá que substituía o velho e gasto que havia conhecido toda a sua vida. José Santos esperava em sua poltrona favorita junto à janela. Apesar da doença, seguia sendo um homem atraente, com um rosto curtido por anos de trabalho sob o sol baiano e uns olhos idênticos aos de Júlia. Quando viu entrar sua filha, tentou levantar-se, mas ela correu até ele e o abraçou, impedindo-o do esforço. «Pai», sussurrou, contendo as lágrimas ao sentir o quão frágil seguia estando seu corpo, apesar das melhoras. «Senti sua falta». «Minha menina», respondeu ele com voz rouca de emoção. Logo por cima do ombro de Júlia, olhou para Rafael, que esperava pacientemente no umbral da sala. «E este deve ser o homem que roubou seu coração?» Júlia se separou, sorrindo através das lágrimas, e estendeu uma mão para Rafael. «Pai, apresento-lhe Rafael Mendes, meu noivo». Rafael se aproximou com passo firme e estendeu a mão a José, que a apertou com mais força do que sua aparência frágil sugeriria. «Senhor Santos, é um prazer conhecê-lo. Júlia fala do senhor com tanto amor e admiração». José manteve a mão de Rafael entre as suas, um momento mais do que o necessário, estudando-o com o olhar direto e avaliador de um pai que valora o pretendente de sua filha. «Sente-se, homem», disse finalmente, sinalizando uma cadeira próxima. «E conte-me que intenções tem com minha Júlia». «Pai», exclamou ela corando. Não estamos no século passado. Mas Rafael já havia se sentado, disposto a responder com a mesma seriedade com que a pergunta havia sido formulada. «Minhas intenções são amá-la, respeitá-la e apoiá-la em tudo o que queira ser e fazer. Não pretendo mudá-la, nem limitá-la, mas crescer junto a ela. E se me aceitarem como parte de sua família, minha intenção é honrá-los também, com o mesmo amor e respeito que professo a ela». Um silêncio se seguiu a essas palavras. Júlia conteve a respiração, observando como seu pai processava a resposta. Finalmente José sorriu,
um sorriso que iluminou seu rosto cansado e chegou até seus olhos. Bendito, rapaz. Bendito. A tensão na sala se dissipou como névoa sob o sol. Aparecida, que havia estado observando a cena desde a porta, soltou um suspiro audível de alívio. Preparei acarajé e moqueca, anunciou. E tem cerveja gelada a que você gosta, José. Hoje é um dia especial. A refeição transcorreu em um ambiente cada vez mais relaxado. Rafael, longe de mostrar qualquer sinal de condescendência ou incômodo naquele entorno humilde, parecia genuinamente encantado com tudo. Elogiou o acarajé de Aparecida como o melhor que havia provado jamais. Escutou com atenção as histórias de José sobre seus anos como capataz nas plantações de cacau e pediu a Júlia que traduzisse algumas expressões baianas que não entendia, rindo de bom grado quando descobria seu significado. À medida que avançava a tarde, Júlia observava com crescente emoção como seus mundos, que tanto havia temido que chocassem, se entrelaçavam harmoniosamente. Rafael e seu pai descobriram um interesse comum pela história do cangaço, intercambiando livros e anedotas familiares. Sua mãe, inicialmente intimidada, começou a tratá-lo com a familiaridade cálida que era sua natureza. Quando caiu a noite e Júlia e Rafael se retiraram ao quarto que Aparecida havia preparado para eles, insistindo contra todas as tradições da cidade que dormissem juntos sob seu teto, Júlia sentiu uma paz que não havia experimentado há muito tempo. São maravilhosos, disse Rafael enquanto se preparavam para dormir, a janela aberta deixando entrar o aroma a jasmim e o canto dos grilos. Agora entendo de onde vem tudo o que amo em você. Júlia o abraçou agradecida mais além das palavras por este homem que via a beleza e o valor em suas origens, que não tentava separá-la delas, mas integrá-las em sua vida compartilhada. Te amo, sussurrou contra seu peito. Te amo por quem é e por como me faz ser uma pessoa melhor. E eu a você, respondeu ele, beijando sua testa com ternura. Sempre. Nessa noite, na pequena cama do quarto onde havia crescido, sob o mesmo teto que a havia visto sonhar em escapar a uma vida diferente, Júlia adormeceu com a certeza de que havia encontrado algo mais valioso que a liberdade ou o êxito. Havia encontrado um amor que não a limitava, mas a elevava, que não lhe pedia que renunciasse a partes de si mesma, mas que a celebrava em sua totalidade. E nessa certeza havia uma paz que nunca antes havia conhecido. O outono trouxe a São Paulo ventos frescos e folhas douradas que dançavam nos parques, como pequenos redemoinhos de fogo. Enquanto a cidade se preparava para o inverno, Júlia e Rafael se imergiram nos preparativos de seu casamento, previsto para a primavera seguinte. Haviam decidido celebrá-lo na Bahia, em uma antiga fazenda restaurada perto da cidade de Júlia. Seria uma cerimônia íntima, com apenas familiares e amigos próximos. Nada a ver com aquele casamento ostentoso que Júlia havia abandonado saltando pela janela de um banheiro. Tem certeza de que não quer algo mais elaborado? Perguntou Júlia uma tarde, enquanto revisavam a lista de convidados na sala de Rafael. Afinal, você é um homem conhecido no mundo empresarial. As pessoas esperarão certo nível. Rafael levantou o olhar dos papéis e a observou com uma mistura de diversão e ternura. Júlia, se dependesse de mim, nos casaríamos amanhã no cartório mais próximo, só nós dois. Não me importa o que as pessoas esperam. Me importa o que você quer, o que te faça feliz. Júlia sorriu, agradecida mais uma vez por ter encontrado um homem que priorizava sua felicidade sobre as aparências. Então a fazenda é perfeita, pequena, pessoal, significativa. À medida que avançavam os preparativos, Júlia não podia evitar refletir sobre o estranho caminho que a havia levado até ali. Se não tivesse fugido daquele casamento, se não tivesse estado desesperada e desarrumada na Avenida Paulista aquela noite, se Rafael não tivesse parado, tantas coincidências, tantas decisões tomadas em segundos que haviam alterado o curso de sua vida para sempre. Você acredita no destino? Perguntou uma noite a Rafael enquanto contemplavam São Paulo da varanda de seu apartamento, a cidade estendendo-se diante deles como um manto de luzes cintilantes. Ele considerou um momento, sua expressão pensativa. Acredito que a vida nos apresenta oportunidades, momentos decisivos
onde nossas escolhas podem nos levar por caminhos completamente diferentes. O destino, se existe, está em como respondemos a esses momentos, na coragem que mostramos ao tomar essas decisões. Júlia assentiu, entrelaçando seus dedos com os dele. Quando pulei por aquela janela, estava aterrorizada. Não sabia o que seria de mim, se sobreviveria sequer nesta cidade imensa e desconhecida. Mas algo dentro de mim sabia que era o correto, que devia seguir esse impulso. E eu, continuou Rafael, quando a vi correndo descalça pela Avenida Paulista, com o vestido rasgado, poderia ter seguido dirigindo. De fato, a maioria das pessoas o teria feito. Mas algo me disse que devia parar, que esse momento era importante. Olharam-se em silêncio, conscientes da fragilidade e da força das decisões que os haviam unido. Talvez isso seja o destino, concluiu Júlia. Não um caminho predeterminado, mas uma série de portas que se abrem diante de nós, convidando-nos a ser valentes. Dezembro chegou com um frio incomum e a notícia de que José, o pai de Júlia, havia recebido alta definitivamente. Os médicos, assombrados por sua recuperação, falavam de um caso excepcional. Júlia, que havia voado imediatamente para Salvador ao receber a notícia, não podia conter as lágrimas enquanto abraçava seu pai na consulta médica. Viu, pai? Disse entre soluços. Te disse que você ficaria bem. José, mais magro que antes da doença, mas com um brilho renovado nos olhos, acariciou o cabelo de sua filha. Tudo graças a você, minha menina valente. E a esse bom homem que você encontrou. O regresso a São Paulo, depois de assegurar-se de que seus pais estavam bem instalados e que José seguia todas as recomendações médicas, coincidiu com o jantar beneficente anual da Fundação de Rafael. Era um evento importante no calendário social e empresarial paulistano, onde se arrecadavam fundos significativos para projetos educativos em zonas desfavorecidas. Júlia, que em anos anteriores havia assistido como acompanhante de Rafael, este ano tinha um papel mais proeminente. Apresentaria a iniciativa de mentorias para jovens empresários que ela mesma havia desenhado e que a Fundação financiaria. Na noite do jantar, enquanto se preparava no apartamento que agora compartilhavam oficialmente, Júlia se deteve um momento diante do espelho. A mulher que lhe devolvia o olhar pouco se parecia com aquela jovem assustada que havia fugido de seu casamento 3 anos atrás. Vestia um elegante vestido azul noite que realçava a cor de seus olhos, seu cabelo recolhido em um coque sofisticado, seu porte seguro e elegante. Mas não era só sua aparência o que havia mudado. Era algo mais profundo, mais essencial. A forma como se via a si mesma, a confiança em seu próprio valor, a certeza de que merecia a felicidade que havia encontrado. Está linda, disse Rafael desde a porta do quarto, observando-a com admiração. Ele já estava completamente vestido, impecável em seu smoking negro, o cabelo ligeiramente grisalho nas têmporas, dando-lhe um ar distinto, que a Júlia parecia irresistível. E você está de tirar o fôlego, respondeu ela com um sorriso malicioso, aproximando-se para ajustar sua gravata borboleta. Terei que ficar de olho em você esta noite, ou alguma executiva ambiciosa tentará roubá-lo. Rafael riu, atraindo-a para si para beijá-la suavemente. Impossível. Meu coração já tem dona. O jantar acontecia em um dos hotéis mais exclusivos de São Paulo, com vistas privilegiadas para a Avenida Paulista. Júlia não pôde evitar a ironia ao dar-se conta de que estavam a apenas alguns quarteirões do lugar onde se haviam conhecido, onde sua história havia começado com um vestido rasgado e um ato de desespero. O evento transcorreu com a elegância e o protocolo habituais destes atos. Júlia, nervosa a princípio, brilhou durante sua apresentação, falando com paixão sobre a importância de oferecer oportunidades a jovens talentos de entornos desfavorecidos. Porque todos merecemos uma segunda oportunidade, concluiu, seus olhos encontrando os de Rafael entre o público. Todos merecemos a possibilidade de reinventar-nos, de descobrir nossa própria força. O aplauso foi caloroso e sincero. Várias pessoas se aproximaram depois para felicitá-la, empresários interessados em colaborar com a iniciativa, jornalistas que queriam entrevistá-la. Até o final da noite, quando a maioria dos convidados já havia partido,
e só ficavam alguns retardatários desfrutando das últimas taças de champanhe, Rafael se aproximou de Júlia com uma expressão enigmática. "Te apetece dar um passeio?" perguntou, oferecendo-lhe seu braço. "Agora? Mas faz frio e com estes saltos..." "Confia em mim", insistiu ele, com esse sorriso que ainda depois de tanto tempo conseguia acelerar o coração de Júlia. Saíram do hotel envoltos em seus casacos, o ar frio de dezembro mordendo suas bochechas. Rafael guiou Júlia pela Avenida Paulista, seus passos ressoando no pavimento quase deserto a essa hora. "Onde estamos indo?" perguntou ela intrigada. "Você já verá." Caminharam em silêncio durante uns minutos, até que Rafael se deteve em uma esquina concreta. Júlia olhou ao seu redor, confusa a princípio, até que a compreensão a golpeou como uma onda. "Aqui", disse Rafael, assinalando o exato ponto da calçada onde estavam parados. "Justo aqui é onde a vi pela primeira vez, onde parei o carro e baixei a janela para perguntar se estava bem." Júlia sentiu um nó na garganta, comovida pelo gesto. "Você se lembra?" "Lembro de cada segundo daquele encontro", respondeu ele, tomando suas mãos enluvadas entre as suas. "A forma como me olhou, desconfiada, mas desesperada, como a luz da farola iluminava seu rosto. O momento exato em que decidi que não podia simplesmente seguir dirigindo, que tinha que ajudá-la de alguma maneira." Olharam-se em silêncio, rodeados pelo rumor distante da cidade noturna, revivendo aquele momento decisivo que havia mudado suas vidas para sempre. "Sabe o que pensei quando a vi?" continuou Rafael, sua voz suave, mas intensa. "Pensei, esta mulher tem algo especial, algo que vai mais além de sua beleza ou seu evidente desespero. Algo que me diz que é importante, que este encontro não é casualidade." Júlia piscou para conter as lágrimas que ameaçavam arruinar sua maquiagem. E eu pensei, este homem poderia ser minha salvação ou minha ruína. E você resultou ser ambas as coisas, de certo modo. Salvou minha vida, mas arruinou qualquer possibilidade de que eu pudesse me conformar com menos do que você me ensinou, que é o amor verdadeiro. Rafael sorriu, aproximando-a mais a ele. "Me alegro de ter arruinado isso então." Beijaram-se ali mesmo, na esquina da Avenida Paulista onde tudo havia começado, sob o mesmo céu estrelado que havia sido testemunha de seu primeiro encontro. Um beijo que sabia a promessas cumpridas e a futuras aventuras, a segundas oportunidades e a escolhas valentes. Quando se separaram, Júlia olhou ao seu redor, maravilhada por como a vida dava voltas, como os círculos se completavam. "Voltemos para casa", disse Rafael finalmente, oferecendo-lhe novamente seu braço. E enquanto caminhavam juntos pelas ruas de São Paulo, Júlia soube, com uma certeza que ia mais além das palavras, que havia encontrado não só o amor, mas também seu verdadeiro lar. Não um lugar físico, mas esse espaço seguro que criavam juntos, onde ambos podiam ser plenamente quem eram, sem medo nem pretensões. Um lar construído não sobre areia, mas sobre os alicerces sólidos da verdade, o respeito mútuo e um amor que havia sido provado no fogo e havia emergido mais forte e brilhante que nunca. A primavera chegou à Bahia com uma explosão de cores e aromas. Os campos que rodeavam a antiga fazenda, onde se celebraria o casamento, estavam cobertos de flores silvestres que ondulavam com a brisa suave, como se a terra mesma quisesse vestir-se de gala para a ocasião. Na véspera do casamento, Júlia passou a noite na casa de seus pais, seguindo a tradição que sua mãe tanto valorizava. Rafael se alojava no hotel da cidade, respeitando a superstição de que os noivos não deviam se ver antes da cerimônia. Aquela última noite, como mulher solteira, Júlia não pôde dormir, não por nervos ou dúvidas, mas por uma espécie de expectativa serena, uma consciência aguda de estar vivendo um momento divisor em sua vida. Saiu ao pequeno pátio traseiro da casa familiar, onde as estrelas brilhavam com uma intensidade que só se vê longe das grandes cidades, e sentou-se no banco de pedra onde seu pai costumava descansar depois de longas jornadas no campo. O aroma das flores de jasmim que trepavam pelas paredes impregnava o ar. Júlia fechou os olhos, deixando que os sons e cheiros de sua infância a envolvessem, reconectando-a com a menina que havia sido, com a jovem que havia sonhado em escapar,
com a mulher que agora regressava por escolha própria, não por obrigação. Não consegue dormir? A voz suave de seu pai a surpreendeu. José apareceu na porta do pátio, envolto em um velho roupão que Júlia recordava de toda a vida. Há demasiadas estrelas esta noite, respondeu ela com um sorriso. Não queria perder o espetáculo. José sentou-se junto a ela no banco, seus movimentos mais ágeis do que haviam sido em anos. A recuperação havia sido lenta, mas constante, e embora nunca voltasse a ter a força de sua juventude, a melhoria era evidente para todos. Amanhã é o grande dia, disse, olhando também para o céu estrelado. Minha menina se casa. Júlia apoiou sua cabeça no ombro de seu pai, como fazia quando era pequena. Sabe, durante muito tempo pensei que este dia nunca chegaria. Ou pior ainda, que chegaria com um homem equivocado, pelas razões equivocadas. José assentiu, compreendendo perfeitamente a que se referia. Nunca me perdoarei por tê-la posto nessa situação, filha. Permitir que se sacrificasse assim por nós. Não há nada que perdoar, pai, interrompeu Júlia, tomando a mão enrugada de seu pai entre as suas. Você fez o que acreditava melhor em circunstâncias impossíveis. E ao final tudo saiu bem. Melhor do que poderíamos ter imaginado. Permaneceram em silêncio um momento, contemplando o céu infinito sobre a pequena cidade que os havia visto nascer, sofrer, resistir e, finalmente, triunfar. Rafael é um bom homem, disse finalmente José. Olha para você como eu olhava para sua mãe quando éramos jovens. Como sigo olhando, na verdade. Júlia sorriu, comovida pela comparação. O amor de seus pais, apesar das dificuldades e penúrias que haviam enfrentado, sempre havia sido um farol em sua vida, um exemplo de compromisso e lealdade que agora ela esperava emular. Sou muito afortunada, sussurrou. Não, filha. José beijou sua fronte com ternura. A fortuna não tem nada a ver com isto. Você ganhou esta felicidade com sua coragem, com suas decisões difíceis, com sua negativa a conformar-se com menos do que merece. Estou muito orgulhoso de você, Júlia. Muito orgulhoso. As lágrimas acudiram aos olhos de Júlia, mas eram lágrimas doces de gratidão e plenitude. Obrigada, pai, por tudo. A manhã do casamento amanheceu com um céu de um azul impossível, sem uma só nuvem que manchasse sua perfeição. No quarto de Júlia, o vestido aguardava pendurado junto à janela. Uma criação simples, mas elegante de seda natural, com um discreto decote e uma caída que realçava sua figura sem ostentação. Nada a ver com aquele pomposo vestido, do qual havia tido que escapar trepando por uma janela. Aparecida entrou no quarto carregando uma pequena caixa de madeira talhada que Júlia reconheceu imediatamente. A caixa de joias onde sua mãe guardava as poucas joias familiares que haviam sobrevivido a gerações de penúrias. Quero que use isto hoje, disse, tirando da caixa um delicado colar de pérolas autênticas, amareladas pela passagem do tempo, mas ainda belas. Era de sua avó. Usou-o no dia de seu casamento, e eu o usei no meu. Agora é sua vez. Júlia pegou o colar com mãos trêmulas, comovida pelo gesto. É precioso, mãe. Obrigada. Aparecida sorriu, os olhos brilhantes de emoção contida. Há algo mais. Rebuscou no fundo da caixa e extraiu um pequeno envelope amarelado. Uma carta. Sua avó a escreveu para sua futura neta no dia do meu casamento. Disse que devia entregá-la quando você se casasse. Por amor. Júlia olhou o envelope com assombro. Mal havia conhecido sua avó. Falecida quando ela tinha apenas 5 anos. Só guardava recordações difusas de uma mulher de mãos suaves que cheirava a canela e lhe cantava canções de ninar nas noites de verão. Leia-a a sós, sugeriu Aparecida, depositando um beijo na bochecha de sua filha antes de sair discretamente do quarto. Com dedos trêmulos, Júlia abriu o envelope e desdobrou a carta, escrita em uma caligrafia elegante e firme. Minha querida neta, não sei quem você será quando ler estas linhas. Não conheço seu rosto nem sua voz, mas a levo em meu coração como a promessa de um futuro que não verei, mas que ajudo a construir. Hoje, você se casa por amor, o presente mais precioso que a vida pode nos oferecer. Um presente que, em minha época, muitas mulheres não pudemos desfrutar.
Casávamo-nos por conveniência, por necessidade, por mandato familiar. Mas você, minha menina, escolheu livremente a quem entregar seu coração. E essa liberdade é o legado mais valioso que podemos deixar-lhe às mulheres que viemos antes. Não sei que provas você haverá enfrentado para chegar até este dia. Não sei quantas vezes terá caído, nem quantas se terá levantado. Mas sim, sei isto. Leva em suas veias o sangue de mulheres fortes, de sobreviventes, de lutadoras que jamais se renderam, ainda que o mundo inteiro lhes dissesse que deviam fazê-lo. Use hoje estas pérolas como símbolo dessa herança. Não por seu valor material, que é escasso, mas pelo que representam. A capacidade de transformar a dor em beleza, a adversidade em fortaleza, tal como a ostra converte um grão de areia em uma joia preciosa. Seja quem for o homem que você escolheu, espero que a olhe como se fosse um milagre, porque você é, menina minha. Você é, com todo o meu amor, sua avó, Júlia. As lágrimas corriam livremente pelas bochechas de Júlia, enquanto dobrava cuidadosamente a carta. Era como se sua avó, através do tempo, tivesse entendido exatamente o que necessitava escutar neste dia, como se de alguma maneira tivesse previsto seu caminho, suas lutas, seu eventual triunfo. A cerimônia estava prevista para o meio-dia nos jardins da antiga fazenda, sob uma pérgola coberta de buganvílias que proporcionava sombra sem restar luminosidade. Os convidados, um grupo reduzido, mas significativo, já estavam chegando. Amigos de São Paulo como Roberta, a cabeleireira que havia sido sua confidente, colegas de trabalho que se haviam convertido em amigos, alguns vizinhos da cidade, familiares próximos. Júlia, esperando em um quarto da fazenda, sentia uma calma surpreendente. O colar de pérolas de sua avó descansava sobre seu pescoço, o peso ligeiro recordando-lhe de onde vinha, quem era, o longe que havia chegado. Um suave golpe na porta anunciou a chegada de seu pai, elegante e emocionado em seu terno novo, pronto para acompanhá-la até o altar improvisado onde Rafael já esperava. "Pronta?" perguntou José, oferecendo-lhe seu braço. Júlia assentiu, tomando uma respiração profunda. Pronta. O caminho até a pérgola estava marcado por pétalas de flores silvestres. Um violão interpretava suavemente uma melodia baiana, suas notas mesclando-se com o canto dos pássaros e o sussurro da brisa entre as árvores. E ali, ao final da trilha, estava Rafael, elegante em seu terno claro, com esse sorriso que Júlia sabia que era só para ela. Ao vê-lo, qualquer vestígio de nervosismo desapareceu. Era como voltar para casa depois de uma longa viagem, familiar, seguro, correto. A cerimônia foi breve, mas emotiva. Em lugar dos votos tradicionais, Júlia e Rafael haviam escrito os seus próprios, palavras que refletiam sua história única, sua viagem compartilhada desde aquela noite na Avenida Paulista até este momento perfeito sob o sol baiano. "Júlia", começou Rafael, tomando suas mãos entre as suas, "prometo amá-la não como quem possui algo valioso, mas como quem tem o privilégio de caminhar junto a alguém extraordinário. Prometo apoiar seus sonhos, respeitar sua independência, celebrar seus triunfos como próprios. Prometo ser seu companheiro, seu cúmplice, seu melhor amigo. E, sobretudo, prometo recordar-lhe cada dia o que descobri naquela primeira noite. Que você é a mulher mais valente que já conheci, e que essa valentia me ensinou a ser uma pessoa melhor." Quando chegou sua vez, Júlia teve que fazer uma pausa para conter a emoção. "Rafael, você chegou à minha vida quando eu mais precisava, mas ficou por razões que nada tinham a ver com a necessidade. Me ensinou que o amor verdadeiro não é uma transação nem um resgate. É uma escolha que fazemos cada dia, com os olhos bem abertos. Prometo escolhê-lo cada manhã, apoiá-lo em seus momentos de dúvida como você me apoiou, recordar-lhe seu próprio valor quando o esquecer. Prometo construir com você um lar que não seja um lugar, mas um sentimento, o de pertencer um ao outro, sem nos perdermos a nós mesmos." Quando o juiz os declarou marido e mulher, o aplauso dos convidados se misturou com o esvoaçar de uma revoada de pombas que levantou o voo de uma árvore próxima, como se a natureza mesma quisesse somar-se à celebração. A recepção que se seguiu,
foi tão simples e autêntica como a cerimônia. Mesas dispostas sob as árvores, pratos tradicionais baianos preparados pelas mulheres da cidade, vinho local que fluía generosamente, música que convidava ao baile e à alegria. Ao cair da tarde, enquanto os convidados desfrutavam da festa, Júlia e Rafael se apartaram um momento, buscando um instante de intimidade em meio à celebração. Caminharam até um pequeno mirante natural, de onde se dominava a paisagem ondulada de canaviais e plantações de cacau, a cidade branca na distância, as montanhas azuladas no horizonte. "É feliz?" perguntou Rafael, abraçando-a por trás, enquanto contemplavam o pôr do sol que tingia o céu de ouro e púrpura. Júlia se recostou contra ele, sentindo a batida constante de seu coração, a solidez de sua presença. "Mais do que acreditei possível", respondeu com absoluta sinceridade. "Sabe o que é mais extraordinário?", continuou ele beijando suavemente seu cabelo. "Que isto é só o começo. Temos toda uma vida pela frente para seguir construindo esta história juntos." Júlia se girou entre seus braços para olhá-lo diretamente, perdendo-se uma vez mais nesses olhos que haviam sido sua salvação em tantas ocasiões. Uma história que começou com um vestido rasgado e terminou com um sim. "Não", corrigiu Rafael com um sorriso. "Uma história que começou com um ato de valentia e que não terminará nunca, porque o que construímos, Júlia, transcende inclusive a nós mesmos." Beijaram-se sob o céu aceso da Bahia, selando mais uma vez a promessa que haviam feito diante de testemunhas, mas que na realidade vinham cumprindo desde o dia em que se conheceram. A promessa de amar-se em liberdade, de elevar-se mutuamente, de ser um para o outro, não uma âncora que limita, mas asas que impulsionam a voar mais alto. E enquanto regressavam para a festa, onde a música e os risos os esperavam, Júlia pensou em todas as mulheres que a haviam precedido. Sua avó Júlia, cujas palavras a haviam acompanhado hoje. Sua mãe Aparecida, que havia sacrificado tanto para dar-lhe um futuro melhor. Todas aquelas que haviam lutado por direitos e liberdades que agora ela podia dar por garantidos. Pensou também na mulher que ela mesma havia sido. A jovem assustada que saltou por uma janela. A fugitiva que correu descalça pelas ruas de São Paulo. A assistente insegura que temia cometer erros. A acusada que enfrentou calúnias com dignidade. Todas elas formavam parte de quem era agora. Uma mulher completa, consciente de seu valor, dona de seu destino. Uma mulher que havia aprendido que a verdadeira liberdade não consistia em fugir de algo, mas em avançar para algo melhor. Que o amor autêntico não era uma prisão, mas o espaço onde as asas podiam despregar-se em toda sua envergadura. E enquanto Rafael a tomava pela mão para guiá-la de volta à celebração, Júlia soube, com uma certeza que ressoava em cada célula de seu corpo, que havia encontrado exatamente onde pertencia. Não a um lugar, não a uma pessoa, mas a si mesma. E essa, talvez, era a vitória mais doce de todas.